Hello guys and girls, how are you doing? I hope you are all fine. Espero que estejam todos bem. Welcome to our English class number 38. Bem-vindos à aula 38. O assunto da aula de hoje é linking words, que são os conectores. O objetivo proposto para esta aula é construir repertório lexical relativo a verbos regulares e irregulares. Formas no passado, preposição de tempo, in, on, at, e conectores, que são and, but, because, then, so, before, after, entre outros. Então a gente tem aqui a figura de alguns conectores. Como nós estamos no 7º ano, a gente não faz a vista de todos os conectores. Nós vamos por partes, certo? Hoje nós vamos trabalhar alguns deles então, não todos. Os conectores são palavras que contribuem para dar sentido e coesão em um texto. Eles ajudam a estruturar o começo, o meio e o fim entre as frases e os parágrafos e deixam o texto ou a fala mais refinados. Os conectores conectam as nossas ideias, os conceitos, pensamentos de forma eficiente dentro de um mesmo texto ou fala. Para usarmos os conectores, precisamos pensar em uma ordem lógica dos fatos e acontecimentos para facilitar o entendimento do texto. Então vamos lá. Um dos primeiros que a gente vai ver hoje são os conectores de adição. Eles vão juntar duas ideias. E o que aparece primeiro? And, que quer dizer para nós e. Então olha só o exemplo. I like my school and my mates. Eu gosto da minha escola e dos meus amigos. Então, trouxe uma ideia de adição. A escola e os amigos. Para você não precisar repetir, eu gosto dos meus amigos também. Então, ele traz essa forma de adição de ideia. I have to do my homework and study for the test today. Eu tenho que fazer a minha tarefa e estudar para o teste hoje. Então, sempre a ideia de adição. Depois, conclusion, uma ideia de conclusão. So, então, ou assim. Então, nós vamos encerrar essa minha ideia, concluindo ela com, então, o so, com o conector so. Olha o exemplo. So, you are here because you want to study the connectives, right? Então, você está aqui que você quer aprender os conectores, certo? Então, essa é a ideia de que realmente eu concluí o meu pensamento dizendo isso, ok? There are some wonderful cities to visit in Brazil. So, pack and have fun. Existem algumas cidades maravilhosas para visitar no Brasil. Então, faça suas malas e divirta-se. Não algumas, né? Nós temos inúmeras cidades maravilhosas para conhecer. Cidades e também litoral e também assim como a montanha, como as matas, os vales e os cerrados, que são lindos aqui no Brasil. Contrast. Agora vamos para os conectores que têm contraste, que são ideias diferentes, ok? But, que quer dizer mas, ou ainda porém, que não está aqui também. A gente pode usar but ou however, para os dois que significam a mesma coisa. I like fish, but I don't like chicken. Eu gosto de peixe, mas eu não gosto de frango. Então, são ideias contrárias, por isso o contraste, ok? I like going to the beach, but I never go at noon. Eu gosto de ir à praia, mas eu nunca vou ao meio-dia. Até porque o sol do meio-dia, realmente a gente precisa ter muito cuidado, não é? Muito protetor solar, óculos escuros para não machucar as vistas e chapéu ou boné para proteger a cabeça, right? Alternative, que faz uma alternativa. A gente tem duas opções. Então, por isso, eu vou usar or, que or quer dizer ou. Ele me dá essa opção de alternativa. Or you study hard, or you won't pass the final exams. Ou você estuda muito, ou você não passará nos exames finais, certo?
Na verdade, então a gente usa ou, né? Ou você poderia também usar you study hard or you won't pass the test. Também dá dessa forma, right? So, volunteers can protect the animals, the environment or any other cause. Os voluntários podem proteger, então, os animais, o meio ambiente ou qualquer outra causa. Qualquer outra que eles defendam. Então, olha lá, ó, alternativa, certo? Ou animais, ou meio ambiente, ou qualquer outra, right? Cause, consequence or result. Então, esses conectores agora têm uma causa, ou uma consequência, ou ainda um resultado, que na verdade são todos sinônimos, não é? Então, because, que é o porquê. Da língua portuguesa, é o porquê junto e sem acento, que está explicando alguma coisa. Até porque nós temos 4 tipos de porquê. Então, só para deixar claro para você poder fazer esse comparativo, ok? So, because it was raining heavily, the flight was cancelled. Porque estava chovendo forte, o voo foi cancelado. Então, a consequência dessa chuva forte foi o cancelamento do voo. Então, por isso, o resultado saiu, o voo foi cancelado, certo? Então, ele representa uma causa, uma consequência ou ainda um resultado. Apesar de todas essas palavras serem sinônimos. Condition, que é uma condição. A condição é o se, if. Normalmente, a gente estuda o if separadamente por causa do conditional, da condição. Então, aqui é um exemplo para você. If you are upset about something, drink some juice and rest. Se você está preocupado ou se você estiver preocupado com alguma coisa, beba um suco e descanse. Isso vai fazer com que as suas ideias se reorganizem e que você possa pensar numa melhor solução. Às vezes a gente não se dá esse tempo para poder resolver algumas questões da nossa vida, mas é bem importante. I will be happy if you come here. Eu ficarei feliz se você vier aqui. Então a condição, o resultado vai vir da condição que está acontecendo, certo? Com if, que quer dizer o se. Então, a gente pode concluir dessa aula de hoje que nós aprendemos o significado de algumas linked words. Essas palavras, elas acabam juntando dentro de uma frase ou mesmo num texto as ideias. E aí nós temos esses vários tipos de ideias que a gente teve aqui, certo? Bom, você vai aplicar isso dentro dos seus textos e das suas frases. Quando vocês começarem a trabalhar mais de uma frase e o texto, certo? Na montagem do seu próprio texto, por exemplo, que agora a gente já vai começar a trabalhar isso também, certo? So, our class is over. Nossa aula está terminada. Não esqueça de fazer a tarefa. Vá lá, leia tudo o que precisa, não pule nenhuma vez a leitura em inglês, porque é muito importante para a sua pronúncia principalmente. E aí você vai conseguir, pensando em palavras sinônimas, a entender basicamente o contexto geral, certo? So, I hope you have enjoyed. Thank you very much for your attention. Bye bye.